Hebrom, Igreja Viva. Lucas 10, 25, diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu o Senhor Jesus: como você a lê? Em resposta, ou melhor, peraí, me perdi. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Assim, olha que interessante, ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu, estava descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado, e assim também o levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que ele tiver. Qual desses 3 foi o homem que caiu? Qual desses 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Quantos aqui já ouviram essa parábola do bom samaritano? Olha que interessante, nós estamos aqui para falar daquilo que Deus quer para cada um de nós. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evangelismo, e o evangelismo no tipo integral, um evangelismo que é para todos nós, um evangelismo que é para todo aquele que entendeu que nasceu de novo, um evangelismo que é para todo aquele que é igreja. E eu sei que a gente fala muito sobre essa parábola, e eu sei que a gente já ouviu muitas pregações sobre isso aqui, mas quantos acreditam que Deus ainda pode nos surpreender segundo esse conhecimento? Quantos acreditam que a palavra de Deus ainda é viva e eficaz, e ela é transformada diariamente, e ela se renova diariamente, e tem coisas muito profundas para falar até nós? Olha que interessante, esse bom samaritano é algo que nós precisamos entender aqui, mas para isso nós precisamos entender todo o contexto primeiro. A palavra de Deus diz, e eu já, a primeira vez que eu vou já descer essa escada aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu gosto de estar perto. Espero que não dê microfonia aqui, mas vamos lá. Olha que interessante, a palavra de Deus diz que um perito da lei, um mestre da lei, alguém que conhecia a lei, um crente, alguém que conhecia a palavra de Deus, chega para Jesus e fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar essa tal da vida eterna? O que eu faço para ter essa vida eterna? A palavra diz então que Jesus responde: cumpre a lei. Esse homem agora que conhecia as Escrituras, conhecia a palavra, conhecia muito bem a Bíblia, ele fala: a lei eu conheço. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ame também o seu próximo como a si mesmo. Jesus fala isso para ele, e ele diz: isso aí eu conheço, isso aí eu já ouvi falar, isso aí eu já sei. Jesus, fala algo que eu não sei ainda. Olha que interessante,
Muitas vezes, porque a gente acha que já chegou no nível de conhecimento sobre algo, é exatamente isso que impede Jesus de nos levar a níveis mais profundos. Sabe o que eu tenho percebido no nosso meio? É que aquilo que a gente acha, que a gente já sabe, é exatamente o que Jesus precisa falar de novo para a gente. Porque se você acha que você sabe, se você acha que você conheceu, se você acha que você entendeu, quer dizer que você não entendeu nada. O conhecimento de Deus, ainda que profundo e ainda que sendo algo muito bom, é impossível de ser revelado na plenitude, querido. Se você está aqui essa noite, está sentado aí e diz: eu já sei o que você vai dizer, deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem para você profundezas, coisas grandes, coisas profundas. Jesus fala para esse homem, e agora nesse momento esse homem diz para Jesus o seguinte: eu conheço. Jesus fala: você conhece? Então vive. Olha que interessante. A primeira coisa, talvez o que eu mais amo em Jesus, e o que eu me acho muito parecido com Jesus, é que Jesus não é de meia palavra. Quando Jesus precisa, ele vai ser direto. Ele diz assim: você conhece? Então vive. O problema desse homem era exatamente isso, e nós precisamos entender isso. Ele era o mestre da lei, conhecia a palavra, conhecia o que Jesus estava dizendo, mas não vivia. Jesus está dizendo o seguinte aqui: não basta conhecer, você precisa viver. Porque, querido, se eu te falar uma coisa, todos nós conhecemos Jesus, todos nós de alguma maneira já ouvimos falar dele. No Brasil isso é uma coisa muito notória. Eu não sei se você já veio aqui, ou se é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica, mas eu tenho certeza, em algum momento você já ouviu falar desse Jesus Cristo. E como igreja, nós estamos chegando a um conhecimento de maturidade. Tem sido nos revelado um conhecimento profundo daquilo que Deus quer. Qual o problema? É que nós temos conhecimento, mas nós não temos atitudes. Você sabe o que é santidade, mas quando você peca, você está dizendo: eu sei, mas eu não tenho atitudes. Você sabe o que é perdão, mas quando você não perdoa, você diz: eu sei, mas eu não tenho atitudes. Quando você diz que sabe que Deus é amor, mas você não ama o que está do seu lado, você está dizendo: eu sei, mas eu não tenho atitudes. A igreja não precisa mais de conhecimento, a igreja precisa nesse momento de atitudes compatíveis com o que conhece. Eu costumo dizer, querido, que assim como uma árvore é conhecida pelo seu fruto, as suas atitudes demonstram o Deus que você adora. As suas atitudes vão demonstrar que tipo de Deus você está adorando. Porque eu sei que todos nós aqui, com os nossos lábios, falamos que estamos adorando a Deus certo, ao Deus Jeová, ao Deus Jafá, ao Deus verdadeiro. Mas não é nossos lábios que vão dizer isso, são as nossas atitudes. Porque você pode estar sentado aqui, 30, 40, 50 anos de crente, e pode nunca ter adorado o Deus certo. Pode nunca ter adorado ao Deus certo. Tem muita gente que vem para a igreja por causa da bênção de Deus. Desculpa, você não está adorando o Deus certo, você está adorando a Mamão, o Deus do dinheiro. Tem muita gente que vem para a igreja porque quer um relacionamento. Desculpe, você não está adorando o Deus certo, você está adorando a Afrodite, a deusa da sensualidade, do relacionamento. Você pode estar sentado aqui e dizer: eu adoro a Deus sim. E quer uma prova disso? Quer uma prova que eu adoro a Deus? Eu sou bom, eu sou caridoso. Essa semana mesmo eu fiz uma doação para uma ONG. Você pode estar aqui, estar fazendo tudo isso, mas pode simplesmente estar adorando um Deus pagão, como a maioria conhece lá fora. A caridade é bom, mas não te salva, querido. Isso não é um Deus para ser adorado.
aí, que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Agora que a gente entendeu, nesse momento, a gente entendeu o coração desse mestre. Talvez você agora que olhou para o espelho e viu assim, peraí, tem áreas da minha vida que eu até acho que estou adorando a Deus, mas talvez eu não esteja. Peraí, tem áreas da minha vida que eu ainda não entreguei de fato a Deus. Agora nós entendemos o coração desse mestre, que chega para Jesus e diz, como eu posso viver a vida eterna? Como eu posso herdar a vida eterna? Jesus já diz, o princípio para a vida eterna não é conhecer simplesmente, mas é viver. E agora, há uma pergunta no coração desse mestre. Há uma pergunta no coração desse mestre da lei. E a pergunta demonstra que ele ainda não entendeu o que Jesus estava falando. Porque a pergunta que ele faz é, quem é o meu próximo? Sabe o que ele está dizendo? Eu já amo a Deus, de toda força, de todo coração, de todo entendimento. Então eu só preciso do segundo. O segundo é amar o próximo. Quem é o meu próximo? Com quem que eu tenho que ser bom para conseguir esse negócio de vida eterna? O que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Com quem que eu tenho que ser bom para conseguir a vida eterna? O problema, querido, é que nenhum de nós consegue ser bom. E nenhum de nós consegue, por nosso próprio mérito, por nossa própria força, herdar a vida eterna. A vida eterna nos foi dada pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É para todo aquele que aceita, que não consegue, mas que Cristo conseguiu. Mas aquele homem ainda está tentando fazer mérito, ainda está tentando fazer a força. Já ouviu aquele termo cristão que a gente usa? Não está errado, mas a gente usa da maneira errada. A gente fala assim, rapaz, essa semana eu tenho que pagar o preço. Vou jejuar, vou subir no monte, vou fazer a campanha, vou orar mais, vou fazer tudo, porque eu tenho que pagar o preço. Querido, deixa eu te dizer, o preço já foi pago. O preço foi pago. Rafael, então você está me dizendo que eu não preciso orar? Você está me dizendo que eu não preciso jejuar? Você está me dizendo que eu não preciso subir no monte, fazer a campanha, eu não preciso me entregar dessa maneira? Não, 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 eu estou falando o contrário. Eu estou falando que porque o preço foi pago, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu pago o preço, na verdade, querido, eu não estou fazendo isso para salvação, eu estou fazendo isso como retribuição a quem me salvou. Eu jejuo porque Ele já me deu, eu prego porque Ele já me deu, eu me consagro porque Ele já me deu, eu subo o monte porque Ele já me deu. A gente tem que sair dessa mentalidade de mestre da lei, essa mentalidade de que eu vou fazer para herdar a vida eterna. Você não pode fazer nada para herdar a vida eterna, mas você pode fazer algo para retribuir aquele que te deu a vida eterna. Você pode fazer algo para entregar como sacrifício algo para aquele que conseguiu a vida eterna. A mentalidade do mestre da lei diz, o que é que eu posso fazer? Com quem que eu tenho que ser bom? Só que Jesus agora entende. Sabe o que é que esse homem da lei não entendia? Sabe o que é que esse homem da lei não entendia? É que ele não conseguia ser bom. O próprio Jesus diz, tu me chamas bom? Só Deus é bom. Esse homem não entendia isso. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Ele está dizendo assim, o que eu tenho que fazer? Qual é a bondade que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que dar uma cesta básica? Será que eu tenho que, sei lá, ajudar alguém financeiramente só? Como é que eu tenho que ser bom para herdar essa vida eterna? Jesus entende que aquele homem não sabia que ele não podia ser bom. Então Jesus começa a responder o homem
segundo o que o homem queria. Se o homem está dizendo, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Com quem que eu tenho que ser bom? E logo ele não era bom. Sabe o que Jesus começa a dizer? Quem é o próximo? Só que nesse momento é que dá raiva. E às vezes eu vou te confessar, eu tenho raiva de Jesus às vezes. Porque em vez de Jesus ser direto e falar, o seu próximo é tal, você não pode ser bom, Jesus começa uma história. Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi assaltado, foi roubado, quase morto. Jesus, em vez de ir para o checkmate, ele começa uma história. Jesus parece um professor de seminário que eu tinha, que qualquer coisa que você perguntava para ele, ele vinha com uma historinha. Existe um cavalo, tem 4 patas, e isso, aquilo outro. Nunca falava. Só que o que nós precisamos entender, e o que quase a gente não entende, é que se Jesus está começando uma história para responder o homem sobre vida eterna, essa história não é uma história qualquer, é uma história sobre vida. Talvez você sempre leu essa história do bom samaritano como algo natural. Só que eu quero te dizer que essa história não tem nada de natural. Essa história é espiritual, é sobre vida eterna. E que história é essa então? A história é a seguinte: um homem que descia pela estrada foi assaltado, roubado e quase morto. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aqui, gente? Foi roubado, assaltado, quase morto. Esse homem estava perdido, quase morto e assaltado. Sabe o que Jesus estava fazendo menção? Jesus estava falando para o mestre da lei: mestre da lei, você acha que você é quem é bom. Deixa eu te dizer, você na verdade é quem foi assaltado, roubado e quase morto. Você está quase morto, perdido e assaltado. Na verdade, o perito da lei era esse homem que estava quase morto. E aí Jesus começa, isso aqui é lindo, gente. Jesus começa a dizer: esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, o que é Jerusalém? Jerusalém na Bíblia é cidade santa, cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Jerusalém é a cidade santa. Sim ou não? O que é Jericó? Jericó tem a sua tradução na Bíblia como lugar de tormento, lugar de dor, lugar de trevas, lugar de acusação. Esse homem está descendo de Jerusalém, cidade santa. Olha ele, ai gente. Esse homem está descendo da cidade santa para uma cidade de tormento, de dor, de sofrimento. Esse homem está saindo do céu e indo para o inferno. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Jesus não está falando da história de um homem simplesmente. Jesus não está falando da história de um homem simplesmente. Jesus está falando e contando para aquele mestre da lei a história de toda a humanidade. Existiu uma humanidade no Éden, em Jerusalém, na Terra Santa, mas em algum momento essa humanidade pecou e foi destinada a descer para Jericó, para o inferno, para o lugar de sofrimento, para o lugar de dor. E nesse caminho chamado mundo, essa humanidade foi assaltada, roubada, quase destruída. Por quem? Olha que interessante, esse homem foi roubado, assaltado e quase morto. Qual o ministério do diabo? Qual o ministério do diabo? Gente, a igreja aumentou, tem mais gente nesse lugar, e eu quero saber, qual o ministério do diabo? Olha que interessante, você sabe, eu sei. O ministério do diabo é matar, roubar e destruir. O que acontece com esse homem? Ele é quase morto, ele é quase destruído e ele é totalmente roubado.
Sabe o que Jesus está dizendo? A humanidade, nessa estrada chamada mundo, ainda tem o inimigo, ainda tem o ladrão, roubando, matando e destruindo. O diabo está roubando, matando e destruindo a humanidade, que foi destinado ao inferno, a Jericó, que está indo para o inferno. Perito da lei, mestre da lei, você está nesse negócio aí, você faz parte dessa humanidade, você estava em Jerusalém, caiu, e agora está indo para o inferno, e o diabo ainda está roubando de você, matando e destruindo. Agora, que interessante, se ele está falando da humanidade, olha que Jesus então agora ele traz alguém para essa história, ele fala, mais um sacerdote, mas um sacerdote descia pela mesma estrada. Olha que interessante, para aquele perito da lei, e as pessoas perguntam por que eu fico magro, é porque os outros fazem uma escada desse tamanho. Olha que interessante, as pessoas perguntam, olha que interessante, o que está acontecendo aqui, você tem que prestar atenção. Jesus ele declara agora que um sacerdote descia pela mesma estrada, ia para o mesmo caminho, estava indo para o mesmo lugar daquele primeiro homem. Se aquele primeiro homem fala da humanidade, sabe o que fala o sacerdote? Sacerdote fala da lei. Sacerdote era alguém que pregava a lei, que vivia a lei, que sobrevivia da lei. Era alguém que vestia a túnica de sacerdote, se achava mais santo, parecia mais santo. Só que sabe de uma coisa? Esse sacerdote está indo para o mesmo lugar. Ele está descendo de Jerusalém e indo para Jericó. Ele está saindo da cidade de Deus e indo para o inferno, pela estrada do mundo. Para aquele homem, quando ele escuta falar sacerdote, ele imagina o quê? Achei o herói. Achei o herói da história. Só que ele escuta dizer que esse herói, quando vê a humanidade caída, quando vê esse que foi assaltado, passa de largo e continua sua caminhada em direção a Jericó, em direção ao inferno. Como quem diz, deixa eu ir embora para o inferno, deixa eu ir logo para onde eu tenho destino, porque antes que eu seja roubado, antes que eu seja assaltado e quase morto. O que esse sacerdote está passando para nós? Ele está dizendo que eu não tenho nada para ajudar essa humanidade, então deixa eu ir para o meu destino, e o meu destino também é o inferno. O sacerdote representa a lei. A lei, por mais que ela seja boa, e por mais que ela pareça santidade, a lei não pode te salvar. Hebreus vai dizer que a lei ela não salva. A palavra diz que a lei é para apontar o pecado, é para apontar o erro, é para apontar que você não consegue se salvar. A lei servia para dizer, você pode tentar, mas não vai conseguir. A lei não pode salvar ninguém. Sabe o que é tão terrível? A palavra diz que no fim de tudo, vão ter pessoas que vão chegar para Jesus e vão dizer, em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz e aconteci. E Deus vai dizer, eu não te conheço, porque a lei é o que você faz, mas o que você faz não pode te salvar. A lei não é ruim, não é ruim, a lei é para nós, mas a lei não pode salvar. Então agora aquele período da lei conhece o segundo nome, e a palavra diz que era um levita. Então eu acho que aquele período da lei diz assim, agora esse é o herói, esse deve ser o herói da história, porque se o sacerdote não podia, o levita pode.
Se o sacerdote, que é o cara, não podia, alguém que é tão importante quanto pode. O levita vai fazer alguma coisa. Só que a palavra diz que o levita também passa de largo pela mesma estrada, indo para o mesmo lugar. O levita também está saindo de Jerusalém, indo para Jericó. E nesse caminho chamado mundo, esse levita também não pode fazer nada pela humanidade. O levita era quem? Levita é quem conduzia a arca, manipulava os utensílios do tabernáculo. O levita conhecia de adoração, só que ele conhecia uma adoração dentro de uma caixa. Ele conhecia adoração dentro de uma caixa. Sabe o que é isso? Religião. Adoração dentro de uma caixa. O levita representa a religião. E a religião também não pode fazer nada por essa humanidade, porque a religião também não pode salvar. Quero te dizer para você que entrou aqui a primeira vez nessa igreja, nós não seguimos uma religião. Nós não seguimos uma religião. O IBGE pode dizer que nós seguimos uma religião, mas nós não seguimos uma religião. Cristo não é uma religião, Ele está vivo e é um estilo de vida. Cristo não é uma religião. É nessa hora que a criança chora mesmo, gente. Cristo não é uma religião, querido. E se alguém te apresentou uma religião chamada Cristo, foge, porque não é real. Agora, se alguém te apresentou o Cristo, o vivo, o santo, o Messias, vem para dentro, porque é o único que pode te dar salvação. A religião não pode salvar ninguém, não pode salvar aquele homem, por isso passa de largo e continua caminhando. Porque também está indo para o inferno. O sacerdote não pode, a lei não pode, o levita não pode, a religião não pode. Então eu posso ver um clamor no coração desse homem, algo sendo gerado no coração desse mestre da lei. E a pergunta que ele faz é: e agora? Quem poderá me defender? Se o sacerdote não pode, se o levita não pode, quem pode? Sabe o que é tão interessante? É que a resposta de Jesus a isso, talvez fosse algo tão difícil daquele homem entender. Porque Jesus escolheu um herói para a história, e o herói para a história é o bom samaritano. Ele diz: um samaritano, seguindo a sua viagem, vê o homem que foi assaltado, e se aproxima, e começa a cuidar dele, para salvá-lo. Sabe o que aquele perito da lei começa a entender? A religião não pode salvar, a lei não pode salvar, mas existe alguém que pode ajudar a humanidade a ser salva. Existe alguém que pode fazer alguma coisa por essa humanidade. Quem é o sacerdote? Quem é o samaritano? O samaritano era alguém que não tinha nada a ver com Israel. O samaritano era alguém que não tinha aliança com Israel. Alguém excluído, alguém marginalizado. O samaritano era alguém gentil, era alguém de fora. Sabe o que Jesus está dizendo? Israel, virá um tempo em que alguém de fora, em que alguém que não tem aliança, alguém que não é judeu, alguém que não tem nada a ver com vocês, com a sua lei, com a sua religião, mas esse alguém vai poder fazer algo pela humanidade. Sabe o que é interessante?
Esse samaritano está na estrada chamada mundo, mas não é do mundo. Esse samaritano seguia a sua viagem. Sabe por quê? Enquanto o sacerdote está indo para Jericó, para o lugar de tormento, enquanto o levita está indo para Jericó, lugar de tormento, enquanto a humanidade está indo para Jericó, talvez esse samaritano estava voltando para Jerusalém, estava voltando para a cidade dos céus, estava voltando. Então eu te pergunto, igreja, quem é o samaritano da história? Quem está no mundo, mas não faz parte do mundo? Quem está nesse mundo, mas está voltando para o céu? Quem é o samaritano aí? Aleluia! Você é o samaritano, querido. Você foi colocado como igreja nessa terra, para um propósito, para um serviço, para restaurar a humanidade e levá-la para o céu. E se nós agora entendemos que nós somos o samaritano, quem é samaritano aí, dá um aleluia. Glória a Deus. Agora que você entendeu, querido, que você é um samaritano, que eu sou um samaritano, que a igreja é o samaritano, que Deus escolheu para cuidar da humanidade e levar ela de volta ao propósito, de volta à santidade, de volta ao céu, você precisa entender o que esse samaritano fez pela humanidade. Depois dessa breve introdução, eu quero começar a pregar. Se nós entendemos agora que nós somos o samaritano, as atitudes desse samaritano são nossas atitudes. E sabe o que a gente vai perceber? É que no caminho do evangelismo, no caminho da evangelização, Deus tem algo mais natural para você do que você imagina. A gente coloca como se o evangelismo fosse algo tão sobrenatural que alguns poucos foram escolhidos. A gente coloca o evangelismo como sendo algo tão difícil que só alguns no meio de nós podem fazer. Alguém pode estar pensando aí, Rafael, mas é isso aí mesmo. Eu, por exemplo, sou tímido, eu não posso fazer evangelismo. Evangelismo faz quem é extrovertido, quem fala muito, quem vai para a praça e dizer arrependei-vos. Esse é evangelista. Eu quero dizer que esse é evangelista também. Mas todos nós fomos chamados para fazer aquilo que une a humanidade a Deus. Todos que são igreja foram chamados para reconciliar Deus e os homens. Só tem dois caminhos, querido. Ou você é igreja e foi chamado para evangelização, ou você não é igreja e precisa de salvação. Vou repetir. Ou você é igreja e foi chamado para reconciliar Deus e os homens, para evangelização, ou você não é igreja e agora precisa de salvação. Em outras palavras, uma frase muito mais conhecida: ou você é missionário, ou você é um campo missionário. Ou você é quem dá a glória, ou você é quem carece da glória. Ou você é Jesus nessa terra, ou você é quem precisa dele. A igreja foi chamada para andar como Cristo, querido. Não se engane, a igreja foi chamada para andar igual a Jesus Cristo. Como Cristo hoje, quando você anda por esse bairro, é Jesus andando. Quando você fala, é Jesus falando. Quando você manifesta a glória, é Jesus manifestando. Todos nós fomos chamados para andar como Cristo na terra.
E como igreja, esse propósito foi reativado em nós. Tem algo nascendo em você, querido. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele conduz a toda a verdade. Quando você foi feito igreja, você automaticamente ganhou uma comissão. Rafael, mas como que eu faço isso? Porque eu sou tímido. Primeiro ponto de todo evangelismo integral. Primeiro ponto que todo evangelista, todo mundo que quer fazer evangelismo precisa saber. Primeiro ponto, esse homem, quando vai curar a humanidade, a palavra diz que a primeira coisa que acontece, ele olha para aquela humanidade caída e ele tem misericórdia. Ou, em outras palavras, compaixão. Quem que sabe o que é compaixão? Quem pode me dizer aí o que é compaixão, gente? Ó, fala de novo. Sentir a dor do outro. Olha que interessante. Misericórdia ou compaixão é se colocar no lugar do outro. Quando aquele samaritano viu aquele homem que tinha sido assaltado, sabe o que ele está fazendo? Se eu tivesse chegado antes, poderia ser eu. E eu ia querer que alguém me ajudasse. A primeira coisa que você precisa para fazer evangelismo, querido, não é saber de Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, não é ser muito falante, não é ser bom na Bíblia. O que você precisa em primeiro lugar para evangelizar é ter compaixão de quem está sendo perdido, de quem está morrendo, de quem está sendo esquecido. Você precisa de compaixão. Sabe por quê? Porque compaixão te aproxima, não te afasta. Compaixão faz você ir para perto, não para longe. Compaixão que fez Jesus vir. A palavra diz que ele estava num trono, ele não precisava, mas compaixão te move em direção. Ele sai do trono e vem. Compaixão. A palavra diz que Jesus era movido de íntima compaixão. Só que compaixão não é pena. Pastor Fábio, bota aqui um vídeo da igreja perseguida. Os outros morrendo, os outros sendo degolados, sendo afogados, sendo queimados. Aí eu e você começa. Aí, hoje, como é que você deve fazer isso com o teu povo, Senhor Jesus Cristo? Aí acaba o culto, pastor. Acaba o culto. Aí sabe o que a gente faz? E aí, vamos comer uma pizza? E vamos lá, acabou. Aquele choro ali não durou nem o tempo do culto. Sabe por quê? Porque aquele choro foi um choro de pena. Compaixão não é pena, compaixão te move, cara. Pena é uma coisa, compaixão é outra. Existem coisas que te comovem, mas existem coisas que te movem. Eu posso ter pena. Eu olho uma situação, eu fico com pena disso. Mas aquilo pode não me mover. Mas eu olho para outra situação e eu não só tenho pena, mas eu digo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Eu tenho que mudar essa situação. Eu tenho que ajudar essa pessoa. Se aquilo me move, aquilo é compaixão. Deixa eu te dizer uma coisa. Você achar no seu coração aquilo que você tem como compaixão é a chave do seu ministério. Porque tem coisa que não vai te mover, mas tem coisa que vai te mover. Quando você descobre aquilo que te move, você descobre o seu chamado. O que você nasceu para mudar, o que você nasceu para fazer diferente nessa terra, é aquilo que te move. Vai para dentro disso e deixa a compaixão de Deus te mover. Compaixão te move. Sabe o que acontece com esse homem? Automaticamente
sentindo compaixão, ele vai para perto. Durante muito tempo, querido, a gente entendeu que ser santo é ser separado. Só que a gente entendeu separado como excluído. Deus não te chamou para ser um excluído. Você está no mundo, mas não faz parte dele. Deus te chama para fazer diferença no mundo. Nós temos uma morada celestial no céu, sim ou não? Quantos vão para o céu aqui? Glória a Deus. Mas se você ainda está na terra, tem um trabalho para fazer na terra. Sabia que no céu não vai precisar de evangelismo? Todo mundo lá é crente. A gente precisa de evangelismo aqui. Compaixão não te exclui. Compaixão te aproxima de quem é necessitado, de quem está curado, está enfermo, de quem está precisando da glória que você tem, daquilo que você tem. Compaixão te aproxima. Sabe qual é a segunda característica de todo evangelismo integral? Segunda característica. A palavra diz que ele se aproxima, ele está perto, ele está junto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: evangelismo bem sucedido não é aquele que fala muito, é aquele que está junto. Rafael, tem um amigo homossexual no meu trabalho, eu nem falo com ele, nem chego perto. Você deveria estar sentado do lado dele falando de Jesus para ele. Rafael, tem uma menina na minha rua que fica com todo mundo, só usa roupa curta, e mó piriguete, eu nem vou chegar perto. Ei menina, você deveria estar fazendo para ela aquilo que você é, mostrando quem você é, para talvez ela ser transformada. Rafael, na minha família, todo mundo gosta de cervejada, eu nem vou na festa. Você deveria estar lá, mostrando que você é mais feliz do que todo mundo, sem uma gota de álcool na boca. Se aproximar daqueles que necessitam, se aproximar de quem precisa. É tão interessante, porque Jesus era santo, sim ou não? Quem acha que Jesus era santo? Mas aonde Jesus estava? Pecadores, prostitutas. Sabe por quê, querido? Porque não era quem ele era, mas o que ele queria fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: você precisa estar perto de gente, não para se contaminar, mas para contaminar. Rafael, eu tenho problema com álcool, então não vá. Eu tenho problema com homossexualismo, não chegue perto. Eu tenho problema com sexo, não chegue perto. Mas se você, querido, não tem esse problema, é exatamente você que vai trazer a salvação para aquela vida. Se aproxime. Durante muito tempo, pastor, a gente entendeu que a igreja tinha que se excluir da comunidade. Aí sabe o que aconteceu? A igreja ficou tão excluída, que tudo virou do diabo. Ah, você está vendo como é que a arte está? Está assim porque a igreja se excluiu. A arte agora é do capeta, porque a igreja se omitiu. Você que estava dançando aqui na frente, querido, você é um artista de Deus. Comece a fazer diferença na arte, porque a arte é de Deus, a política é de Deus, a economia é de Deus, o Brasil é de Deus. Para de se excluir, faça a diferença onde você está, querido. Rafael, você não está entendendo, eu faço psicologia. Lá não tem ninguém que é santo, lá não tem ninguém que é crente. Querido, você foi colocado lá para ser uma luz. Não é para se perder, é para se achar. Ai, Rafael, eu sou pastor. Quando chega a época de Enem, eu falo para os meus meninos: não faz Enem não entra na faculdade não, que faculdade é perdição. Querido, é lá dentro que nós precisamos estar. Quantos querem estar onde Deus está? Quantos só querem estar onde Deus está? Eu também. Só que o mesmo Deus que está aqui, Deus está aqui, querido. O mesmo Deus que está aqui, nesse exato momento, está lá dentro daquela casa de prostituição. O mesmo Deus que está aqui, nesse exato momento, está lá dentro daquele barzinho.
O mesmo Deus que está aqui, está lá naquela praça, lá naquele show. O mesmo Deus que está aqui, está lá esperando um coração se voltar para Ele. Você faz parte de um chamado. Ei, você se aproxima, não se afasta. Sabe o que tem pessoas me perguntando? Como é que eu faço evangelismo? Eu preciso saber muito da Bíblia? Não. Eu preciso falar muito? Não. Tem alguma estratégia? Tem várias. Mas não é isso que faz diferença. Sabe o primeiro lugar que nós precisamos para ser evangelismo? Para ser evangelistas? Para fazer evangelismo? É se aproximar de quem está precisando. Pensa aí, faz paisagem. Tem alguém nesse exato momento que você consegue lembrar na tua cabeça, da sua escola, do seu trabalho, da sua faculdade, que você acha que precisa de Deus? Porque ele ainda não conheceu Deus. Possivelmente, porque você ainda não chegou até Ele, porque Ele vai conhecer Deus através de você. E como que é isso, Rafael? Eu chego falando de Jesus? Não. Como que você faz amizade? Vou perguntar para a galera mais jovem que está aqui. Como é que você faz amizade? Vocês são namorados? Como é que vocês se conheceram? Na escola? E aí, foi do dia para a noite, assim, você falou assim, vem cá minha nega e pá. Como é que foi essa história? Me conta. Olha que interessante, começou com uma amizade, trocando uma ideia, deixa eu carregar sua bolsa. A Fernanda, quando eu conheci a Fernanda é essa menina que linda, maravilhosa. Levanta, mano, para os outros te ver, por favor. É que você está tão linda aqui, gente. A Fernanda é a conclusão de que eu sou um homem de oração, olha isso. Ela não é tão de oração não, mas eu... Olha que interessante, sabe quando eu conheci a Fernanda? A Fernanda voluntariava na biblioteca do Carisma, do seminário que eu fazia. Eu nunca li tanto livro na vida. Eu vim aqui entregar um livro, deixa eu pegar outro. Entenda uma coisa, querido. Tudo começa em relacionamento. Você não vai chegar empurrando Jesus na goela dos outros. Você vai começar com amizade. Sabe o que é evangelismo? Evangelismo é fazer amigos. Evangelismo é fazer amigos. Faça amizade, troca uma ideia, converse. Porque na hora que precisar, é de você que ele vai querer. Na hora que terminar com o namorado, é você que vai ligar para oração, para jejum, para isso, para aquilo. Me ajuda aqui, querido, porque você sempre tem algo para dizer. Você é tão sábio. Evangelismo é fazer amizade. Simples assim. Eu nunca vi ninguém tão tímido que não tivesse amigos. Nunca vi. Pelo menos umzinho você tem. Alguém você já falou. É assim também com o evangelismo. Se o segundo passo é se aproximar, tem um terceiro passo. A palavra diz que esse samaritano, primeiro sente compaixão, depois se aproxima. Terceiro passo. Terceiro passo é, ele cura as feridas com óleo e com vinho. Sabe o que é interessante? Aquele samaritano tinha óleo e tinha vinho. Ele tinha com que curar feridas. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. As palavras que você tem recebido nesse lugar, o que Jesus fez na sua vida, é capaz de curar a outros? Será que você tem um testemunho para contar que vai curar a vida de alguém? Será que você tem algo para falar que Deus fez na sua vida? Será que você tem óleo e tem vinho? Óleo na Bíblia é unção. Pentecostal já se anima logo quando a gente fala unção, né? Unção na Bíblia, óleo, azeite. Mas unção aqui, como é que o samaritano chega? Ele chega lá, xaramanaia, eis que te digo. É isso que ele chega? Não. Sabe o que é unção, querido? Unção, mesmo eu sei que a gente é tudo pentecostal aqui, a gente gosta do manto, a gente gosta de rodar. O meu lema de vida é deixa o menino rodar.
Eu gosto. Eu gosto. Tem uma canção que ecoa na minha cabeça todo dia. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Eu estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu gosto, mano. Eu digo que eu sou tão pentecostal que eu tenho até coque de pentecostal. Mas unção não é isso. Ainda que seja lindo e maravilhoso, ainda que seja gostoso, a gente está aqui no manto, está aqui na presença, nadando no Espírito, ainda que seja tudo isso, isso não é unção. Isso é derramamento, isso é poder, mas unção não é só isso. O que é unção? Unção é comunhão com o Espírito Santo. Enquanto eu estou falando aqui, ó, eu estou ligado com o Espírito Santo. Enquanto eu estou fazendo amizade, eu estou ligado com o Espírito Santo. Qual o propósito, Deus? Qual o propósito? Qual a palavra? Eu quero algo, eu quero essa vida, eu quero esse coração. Vou pegar você de novo. Vi que você gosta de falar, você é um cara. Qual é o seu nome? Daniel. Ó, Daniel, nome de profeta, gente. Eita, deixa eu te falar, Daniel. Quando você conheceu ela, era amizade mesmo? Ou você tinha uma segunda intenção? E depois de um tempo? Ah, então foi ela. Oh, meu Deus do céu. Ela que tinha a segunda intenção, então. Olha que interessante. Começa na amizade, mas a intenção de verdade foi mudando. E o que foi mudando? Foi mudando para algo maior. Tinha uma segunda intenção ali. Eu quero essa menina para mim. Olha que interessante. Unção é exatamente isso. Eu estou me comunicando, fazendo amizade, eu estou aproximando, mas eu tenho uma segunda intenção. Eu tenho e eu quero o coração dessa pessoa. Só que não é para mim, é para ele. Querido, entenda uma coisa, unção é estar conectado com o Espírito Santo, é sabendo que você não conheceu à toa, você não se aproximou à toa, você não está ali à toa, você não foi colocado à toa, você não está na fila de banco à toa. Unção é estar ligado com o Espírito Santo, em todo momento. Eu não preciso estar no manto para isso. O manto é um momento, mas eu não preciso estar no manto toda hora. Mas unção é isso aqui. Por quê? Porque tem gente que na hora do evangelismo quer chegar assim, ó, eita, eis que te digo, vaso, eita, recebe, 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 e a pessoa acha que você é maluco. Vai adiantar? Eu estou no meio da minha escola, da minha faculdade, eu estou lá no meu trabalho, estou lá tirando foto, no meio da fotografia eu estou lá, xaramanaia. Vai adiantar? Não vai, porque isso não é unção, isso é poder, mover, é ótimo, mas unção é estar conectado. É saber por que veio, é saber que eu não encontrei à toa. Mas ele também derrama vinho. O que é vinho na Bíblia? Vinho é alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Só que o que tem de crente chato, o que tem de crente rabugento, a alegria do Senhor é a nossa força? Quantos aqui tem a alegria do Senhor? Então tire essa cara de maracujá de gaveta. Começa nas suas atitudes a mostrar o que você é, querido. Rafael, mas eu sou mais sério. A minha natureza é mais séria. Eu sou por natureza mais sério. Eu não estou falando de você ser sério, eu estou falando de rabugento. São duas coisas diferentes. Eu sou mais extrovertido. Deu para perceber? Eu sou um pouco mais extrovertido. Tem gente que é mais sério. Isso Deus respeita, mas você não tem direito de ser rabugento. Tem crente que só sabe reclamar. Tem crente que só sabe falar mal. Chega para o cara no trabalho e está evangelizando o cara, mas aí fala, ah, mas a minha igreja não serve não, minha igreja tem isso, minha igreja tem aquilo, meu pastor isso, meu pastor aquilo. Só fala mal, como é que você espera ganhar alguém? O adolescente quer ganhar a mãe, pastor. Quer ganhar o pai que não aceita Jesus. Aí a mãe fala assim, filho, lava a louça. Mãe, estou indo para a igreja. Filha, limpa a sala. Mãe, eu tenho que estudar a Bíblia. Filho,
Limpa o quintal. Ah, mãe, eu tenho que ir para o ensaio. Aí sabe o que a mãe acha? A mãe acha que Jesus só te tornou mais vagabundo. Agora experimenta, querido. Experimenta. Vai lá, lava a louça. Quando a mãe fala assim, lava a louça, ó, já lavei, mãe, estou indo para a igreja. Ah, limpa o banheiro, eu já limpei, mãe, estou indo para a igreja. Ó, limpa o quintal, ó, mãe, já está tudo certo, estou indo para a igreja. Sabe o que você vai fazer? A sua mãe não vai precisar ser evangelizada, não. Ela vai olhar um dia para você e vai falar assim, eu posso ir na igreja com você? Vai chegar no pastor e vai falar, o que você fez com meu filho? Porque Jesus mudou a vida dele. Meu Deus, são as nossas atitudes que fazem diferença. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Vinho, alegria, atitude alegre. Se Jesus Cristo entrou na sua vida, querido, você precisa mudar, você precisa ter uma alegria, você precisa ter Deus em você. Para de reclamar de tudo. Rafael, mas nunca vou reclamar. Vai, mas para de reclamar de tudo. Nem sempre é fácil? Nem sempre é fácil. Você tem direito de reclamar? Tem. Reclame com a pessoa certa, reclame com Deus. Fala com Ele em oração, mas para de encher o ouvido de quem está do seu lado. Rafael, eu sei que com Deus, mas tem mais alguém que eu posso falar? Fala com o pastor, com o líder. Vai encher o ouvido dele, mas para de falar com quem você está evangelizando, querido. Se você sempre fala que não serve, que está errado, que não presta, que não sei o quê, e a sua igreja é isso, e a sua igreja é aquilo, e a igreja fulano de tal, e pastor da igreja fulano de tal rouba, e não sei aonde está acontecendo, se você sempre fala isso, como é que você espera que aquela pessoa queira vir para a igreja? Sabe o que muita gente está olhando para você e pensando? Eu não quero ir para a igreja, sabe por quê? Porque ele está lá. Tem muito crente chato, tem muito crente ranzinza, tem muito crente mimimi. Para quem não está familiarizado com o termo mimimi, tá bom? Tem muito crente que fala demais. Deixa eu te falar uma coisa. A maior arma de todo evangelista não é a língua, é a vida. A maior arma de todo evangelista não é a sua língua, é a sua vida. Esse samaritano está usando óleo, está usando vinho, está usando unção e está usando alegria para chegar naquelas vidas, para chegar naquela pessoa, para curar aquela pessoa. Sabe qual é o quarto passo? E pode ficar tranquilo que eu só vou até os 68. Brincadeira, já está acabando, tá? Quarto passo para todo evangelismo integral. Para todo evangelista, quarto passo. Depois que ele cuida, depois que ele cura as feridas, ele coloca aquele homem no seu próprio animal e leva ele até uma estalagem, hospedaria, um hotel. Sabe o que a gente tem que entender, querido? É que é nesse ponto que a gente perde muitas pessoas. Se aquele samaritano botou o homem no seu próprio animal, quer dizer que ele foi como? Andando. Olha, que interessante. Ele bota o ferido para ir no conforto, enquanto ele vai desconfortável. O quarto passo é levar até o lugar seguro. Levar aquele que você encontrou até um lugar que ele possa ser totalmente curado. Nesse caminhar, não vai ser confortável para você, tem que ser confortável para ele. Como assim, Rafael? Vou tentar te ajudar. Você mora aqui do lado da igreja. Aqui do lado. Você mora aqui, ó, você faz a segurança da igreja. Você mora literalmente do lado. Mas alguém mora lá. Fala um lugar bem longe. Certo. Mora lá em Aracruz. Aracruz é longe. Peguei pesado, né? Você mora aqui do lado da igreja. E a pessoa que você está trocando ideia, evangelizando, mora lá em Aracruz. Aí a pessoa liga para você e fala assim, não vou à igreja hoje não. Como não? Estou indo aí te buscar, querido. Vou aí hoje te buscar. Aí você sai daqui, vai lá em Aracruz para trazer a pessoa aqui do lado.
Depois você vai ter que levar a pessoa em casa ainda. É confortável? Não. É necessário, não é confortável. Querido, é necessário encaminhar, é necessário levar as pessoas para um lugar seguro. Que lugar seguro seria esse? Vamos pensar aqui comigo. O que seria estalagem? Um lugar onde as pessoas podem acabar de serem curadas, onde as pessoas podem restabelecer o que são, onde as pessoas são colocadas para ficar mais tranquilo, para ficar mais cômodo, um lugar que as pessoas serão tratadas. Qual é a estalagem? Que estalagem é essa? A igreja. Evangelismo não começa na igreja, mas o fim é a igreja. Por que eu digo isso? Porque tem muito evangelista falando assim: a igreja não serve mais não. Meu negócio é pescar, não quero saber de igreja. Não precisa levar para a igreja não. Tem muita gente que está tirando o peso da igreja. Sabe para que serve a igreja, querido? Para comunhão. Você não pode ser corpo se você não está no corpo. Se eu corto a minha mão e eu deixo ela lá do lado, o que acontece com a minha mão? Eu estou vivo, mas a mão morre. Sabe por quê? Não faz parte do corpo. Para ter vida tem que estar no corpo. Igreja é para se conectar, igreja é para estar junto, igreja é para que o sangue de Cristo corra sobre todos nós, igreja é lugar de comunhão. É necessário igreja. E uma coisa que eu quero falar de igreja, que precisa ser falado, é que igreja não é perfeita. Não é perfeita. Eu vou para a igreja fulano de tal, que lá tudo maravilhoso. Mentira. 5 meses depois você está querendo sair para ir para outra igreja, porque não é perfeito. Rafael, então não posso sair da igreja? Eu digo, só saia da igreja com direção, porque defeito você vai encontrar em todas. Rafael, você é da Lagoinha, pastor Márcio Valadão, Deus na terra, Ana Paula Valadão, canta como os anjos, você é da igreja perfeita. Sabe nada, inocente. Não existe igreja perfeita. Alguém já disse, eu comungo dessa ideia, que a igreja é como a Arca de Noé. Como assim, Rafael? A igreja é como a Arca de Noé. Tem cobra, tem elefante. Tem fedor de animal. Imagina como é que era a Arca de Noé, gente. 40 dias e 40 noites. Imagina que cheiro gostoso. Imagina você tendo que dividir o quarto ali, você tendo que dividir com o escorpião. Você está sentado ali do lado da Arca de Noé, aí você está sentado do lado do porco. Alguns se identificaram aí. Cadê? Olha que interessante, a igreja é exatamente como a Arca de Noé, está tudo lá dentro, tem bom e tem mal, mas deixa eu te dizer, lá fora só tem dilúvio, só tem morte. A igreja é o único lugar que traz vida, é o único lugar que salva ainda, é o único lugar de segurança, no meio de um mundo em dilúvio, no meio do mundo em morte. Você precisa de igreja, querido, desculpa te dizer. Tem gente que entrou aqui dentro hoje, falou assim, hoje eu vou lá. Preciso te dizer, querido, você precisa da igreja, como a igreja precisa de você, e você não vai encontrar gente perfeita aqui, inclusive você não é perfeito, mas aqui é o único lugar da terra, que está todo mundo buscando alguém que é perfeito. Você não é perfeito, mas nós estamos buscando aquele que é perfeito, nós estamos mudando para aquele que é perfeito. É o único lugar que você vai encontrar gente dizendo, eu não sou perfeito, mas eu estou tentando, me perdoa, eu estou tentando. E nessa caminhada ao lugar seguro, como eu disse, não é cômodo. Vamos supor que um travesti entra agora dentro dessa igreja. Eu venho para aqui, e aí eu venho com meu amigo, minha amiga no caso, travesti, chamado Pablo, para ficar já mais, para ficar mais no contexto. A Pablo entra aqui comigo, e senta aqui comigo. Sabe o que todo mundo vai falar?
Rafael, ó, esse cabelo grande. Sempre desconfiei dele. Por quê? É mais fácil acreditar que ele está te levando para lá do que eu estou trazendo ele para cá. Porque a gente acha que Deus está perdendo esse negócio. Que Deus não pode transformar. Sabe o que acontece? Todas as meninas querem fazer amizade com o Pablo. Porque eu não sei o que mulher tem que... Adora um BFF. Best Friend Forever. Adora um gay friend. Mas o homem, sabe o que acontece com a gente? A gente olha o Pablo aqui e fala: ih, rapaz, que isso, não vou nem ficar perto dele. Que negócio é esse, rapaz? Esse cara aí pisa fora da faixa. Só que sabe o que acontece? Sabe o que acontece nesse momento? O que você está demonstrando para ele, sabe o que é? É que em todo lugar, lá fora, os homens o queriam, mas aqui dentro, ninguém quer. Sabe o que a gente está mostrando de verdade? É que todos os lugares têm a porta escancarada para ele, mas as portas da igreja foram fechadas. Sabe por que não tem gays se convertendo dentro das nossas igrejas? Porque as portas estão fechadas. É aqui o lugar. Só que vamos falar a verdade, é cômodo você ver o Pablo aqui 1 mês, 2 meses, 1 ano de vestidinho. É cômodo, gente. Mas sabe o que acontece? A mudança não tem que ser de fora para dentro. A mudança tem que ser de dentro para fora. Pode vir de vestido, pode vir de mini saia, pode vir do jeito que quiser, mas senta aqui, porque aqui você vai ser transformado, é aqui que vai ser curado, é aqui que vai ser salvo. Lá fora não dá. Que mudança ele vai ter lá fora? Nenhuma. É aqui o único lugar que diz: eu tenho uma oportunidade para você, se você quiser. Mas será que a gente vai dar chance, vai dar tempo para se converter? Mulheres, vai sobrar para você também. Entra aqui a menina. A gente passou 1 mês, 2 meses, 3 meses evangelizando aquela menina. Aí ela entra aqui, ela é a dançarina da Anitta. Ela vem toda funkeira, toda piriguete. Aí ela vem com a sua roupa, a melhor roupa que ela tem. Ela vem vestida uma saia, que na verdade é um cinto. Ela vem vestindo um cinto. E ela vem vestindo um top. E ela entra aqui depois de 1 mês, você evangelizando aquela menina. Sabe o que acontece? Quando ela entra naquela porta, todas as mulheres aqui olham para ela e falam assim: pombagira. Todas as mulheres olham para ela e falam assim: eu não quero que você, meu marido, sente do lado dela. Passa para o outro lado que eu não quero você perto dela. Sabe o que aquela menina entendeu? Ela entendeu que em todo lugar ela é bem recebida, mesmo querendo o que ela tem. E aqui é o único lugar que ela não se sentiu em casa. No único lugar que é a casa dela, ela não se sentiu em casa. Sabe o que ela entendeu? Ela entendeu que aqui não é o lugar dela. Ela não precisa disso, porque mesmo lá fora, eles querendo o que ela tem, como mostruário, como uma carne na vitrine, ainda assim eles querem ela. Aqui ninguém quer. A pergunta que eu tenho para fazer é: está te incomodando a roupa dela? Está te incomodando o cinto e o top? Chama ela para ir no shopping. Chama ela, começa a amizade, começa a se aproximar, leva ela um dia no shopping, compra uma camisa para você, compra para ela, compra uma calça para você, compra para ela, diz: você vai ficar linda com esse vestido. Comece a ser o exemplo de mulher virtuosa que você quer ver nela. Se aproxime. A gente quer ver transformação, mas a gente não quer dar tempo para transformação. Não é cômodo. Quem aqui é crente de berço? Levanta a mão assim. Nasci no berço cristão. Quantos desses? Levanta a mão, fica com a mão levantada aí. Igreja, olha para essas mãos aí. E agora escuta o que eles vão responder. Quantos aqui que estão com as mãos levantadas, que são berços, são crentes desde criação? São crentes desde berço. Quantos de vocês ainda precisam de mudança? Quantos de vocês ainda tem alguma área que ainda não está legal? Quantos de vocês ainda não estão perfeitos em tudo? Se você que está desde criança aqui na igreja não é perfeito em tudo, por que a gente espera que a piriguete vai ser na hora?
O gay vai ser na hora, o homossexual vai ser na hora. Por que a gente espera? Sabe de uma coisa, querido? Sabe por quê? Sabe por que a gente espera isso? Porque para nós pecado, para nós o erro é justificado. A gente fala: Deus, eu pequei porque a carne é fraca. Deus, eu pequei porque eu não aguentei a pressão. Para nós pecado é justificado, mas quando o pecado é do outro, a gente vai lá e fala: olha lá, viu? Olha lá, ó, engravidou. Olha lá, ó, viu? Caiu com o namorado. Olha lá, ó, tá usando droga. Olha isso. Por quê? Porque para você justifica, mas para o outro você acusa. Para de acusar, querido. Paulo está dizendo que tem uma trave nos nossos olhos e nós estamos apontando o cisco no olho do irmão. O mesmo Deus que você precisa para ser transformado, Ele precisa. E o mesmo Deus que transformou a sua vida, está transformando a vida de outros. Dê tempo para o Espírito Santo. Dê tempo para a transformação. Para de julgar e ajuda. Você está vendo alguém ir para o lado errado? Chega junto e fala: poxa, cara, eu posso te ajudar, você quer? Vamos aqui, você me ajuda, eu te ajudo. Você está vendo alguém pecar? Chama num canto e fala assim: poxa, cara, eu posso te ajudar. Qual é o seu problema? É isso, isso, isso. Vamos orar junto, vamos fazer uma oração junto. Qualquer dia que você quiser pecar, em vez de você pecar, me liga. E fala assim: poxa, ora aí comigo. Me ajuda aí. Vamos se ajudar, querido. O cordão de 3 cordas é mais forte. A gente junto é mais forte. Mas se ficar vivendo a igreja como está até hoje, cada um por si, Deus por todos, vai ficar no sal, vai ficar difícil. É cada um por todos e Deus por todos. E o quinto e último passo do evangelismo. O quinto e último passo do evangelismo é: se o quarto é levar até a caminhada, ao lugar seguro, o quinto e último passo é, e eu adoro esse passo, pastor, porque se tem algo que é mais tabu na igreja do que tudo, do que sexualidade, do que casamento, que tudo, se tem algo que é mais tabu na igreja do que tudo, chama isso de dinheiro. Olha o silêncio que fez, você viu? Só as criancinhas agora, porque não entende. Porque é só eu falar dinheiro aqui, o que você imaginou? E esse cara vai fazer uma oferta. Eu vou te deixar claro, tranquilo, não vou fazer uma oferta agora, tá bom? Mas quando a gente fala dinheiro, sabe o que você imagina aí? Você cruza os braços e já diz assim: vamos ver se eu concordo com esse cara aí. Porque mexeu com o dinheiro, filho, o negócio é sério. Mas sabe qual é o último, quinto passo? Patrocinar a estalagem para continuar cuidando dessa humanidade caída. A palavra diz que esse samaritano, ele patrocina a estalagem. Se a igreja é a estalagem, deixa eu te falar a verdade, quem que vai manter esses ar-condicionados ligados? Olha como é que eu estou suando. Quem concorda que a gente precisa de um ar-condicionado ligado, todos os 6 aqui em nome de Jesus? Quem que vai patrocinar isso? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O dinheiro do reino não vem do céu, vem do seu bolso. O dinheiro de Deus não está descendo do céu, está no seu e no meu bolso. Aí alguém vai dizer: ah, dízimo e oferta é coisa da lei. Biblicamente, dízimo e oferta é antes da lei, porque em Abraão é antes da lei. Mas ainda que você pense isso, deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que tem te dado tudo, o Deus que tem suprido todas as coisas, só poderá continuar suprindo os seus celeiros se você plantar, querido. Só tem colheita aquele que planta. Se você não planta, não terá colheita. Eu sei que é difícil falar de dinheiro. Eu sei que é difícil. Por quê? Porque a gente imagina o quê? Ah, dinheiro é um negócio muito pessoal. Dinheiro é um negócio muito... Eu demorei tanto para conquistar esse negócio. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido.
a estalagem precisa estar bem servida para cuidar da humanidade que está caída. Alguns missionários falam que a gente não tem que ter banco na cadeira, ou melhor, banco na igreja, não tem que ter ar-condicionado, não tem que ter luz, não tem que ter nada, não tem que ter microfone, não tem que ter nada. Eu sou ao contrário, eu acho que a gente tem que ter tudo. Isso só não pode ser mais importante do que vidas. A gente tem que ter a melhor estrutura, a gente tem que ter melhor o conforto. Por quê? Porque quando alguém entrar ali, tem que se sentir à vontade, porque aqui é casa de Deus, é casa do Pai. E aonde que está esse dinheiro? O dinheiro está no bolso do bom samaritano. O samaritano tira do bolso dele e diz: eu vou pagar, e se precisar de mais, eu pago o que precisar, para você cuidar dessa humanidade. Se aqui é a estalagem, e o bom samaritano somos nós, igreja, o dinheiro para cuidar da estalagem, para manter a estalagem, está no bolso do bom samaritano. Qual o problema? É que você já levantou a mão para dizer que você é bom samaritano. Rafael, suprir a necessidade é só dinheiro? Não. Por que eu começo falando de dinheiro? Porque dinheiro é pior. Porque quando a gente fala de dinheiro, todo mundo se fecha. Mas é só dinheiro? Não. Você pode suprir a necessidade com ouvido. Sabe qual é o maior tipo de evangelismo que está tendo? Não é falando, é ouvindo. Ninguém quer ouvir mais ninguém, gente. Você recebe um áudio de 1 minuto no Facebook, no WhatsApp, você fala: como é que eu vou parar minha vida 1 minuto para ouvir isso? Você não quer ouvir? Porque as pessoas estão carentes de ouvidos, não de boca. Boca tem um monte, você abre o Facebook, todo mundo tem uma opinião para dar, mas ouvido está faltando. Gente para ouvir você, e gente para você ouvir. O melhor tipo de evangelismo às vezes é você chegar pro cara: aí, tá tudo bem? E deixar o cara falar. Como é que tá a vida? Deixa o cara falar. E a namorada? Tá. No final, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar assim: cara, você me ajudou demais. Eu nem falou nada, nem falei nada. Cara, você me ajudou demais. É igual psicólogo. Você paga ele, fica 50 minutos lá dentro. Ele não fala nada, você sai de lá falando que ele te ajudou, falou nada. Brincadeira, tá? Você que é psicólogo, eu sei. Tá bom? Brincadeira. Eu estou fazendo psicologia pastoral, é brincadeira, tá, gente? Vocês que são psicólogos aí. Quem se manifestou aqui. Agora, olha que interessante, gente. Suprir necessidade pode ser atenção, pode ser um abraço, pode ser ouvido, pode ser estar junto. Você já experimentou pegar aquela pessoa que você está evangelizando, em vez de chamar ela num dia para um culto, simplesmente, em vez de chamar ela para a rede jovem, em vez de chamar ela para a vigília, em vez de chamar ela para a célula, em vez de chamar ela para um pequeno grupo, chama ela para almoçar um dia, paga o almoço dela. Você trabalha no centro, eu também trabalho, vamos almoçar junto comigo, paga lá o almoço dela. Sabe o que ela vai estar entendendo? Ela vai estar entendendo que você é Jesus. Mais do que tudo, suprir necessidades é eu me importar com o outro. Fica de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. Brincadeira, está acabando, tá, gente? Está acabando. O pessoal do louvor pode vir aqui em cima. O pessoal do louvor pode subir aqui. Olha que interessante. Eu falei de 5 pontos aqui. 5 pontos que são evangelismo integral. Um evangelismo que vai pegar todo mundo, que vai fazer todo tipo de evangelismo. Tem que ter esses 5 pontos. Vai para a praça, tem que ter esses 5 pontos. Vai para a escola, tem que ter esses 5 pontos. Está no trabalho, tem que ter esses 5 pontos. De verdade, me responde uma coisa: qual desses 5 pontos aqui parece algo muito espiritual, muito difícil de fazer? Todos esses 5 pontos são muito naturais. Falar com alguém, ter compaixão, mostrar aquilo que Deus fez na sua vida, derramando vinho e óleo, conduzir a um lugar seguro e suprir necessidade. Todos nós aqui podemos ter personalidades diferentes,
Mas todos nós aqui podemos fazer os 5 pontos. É tímido, é extrovertido, fala muito, fala pouco, ouve muito, ouve pouco. É alguém que fala bastante, não fala nada. É alguém que vai para a praça, ou fica na escola, ou fica no trabalho, ou vem para a igreja, não interessa. Esses 5 pontos estão aí. Dá para fazer? Dá ou não dá, gente? Dá ou não dá? É possível ou não é possível? É algo tão anormal assim? Fazer evangelismo, querido, é mais fácil do que a gente imagina. Todo bloqueio que a gente bota na nossa cabeça é para impedir da gente ser aquilo que a gente é de fato. Você é uma árvore de Cristo. Você é um cristão. O seu fruto é Cristo. E o primeiro evangelista não foi você. O primeiro evangelista foi ele. Quando ele saiu do céu e veio até você para trazer você de volta para o céu. Quando nós evangelizamos, nós estamos nos assemelhando a quem nós somos de fato. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça ou no seu coração. Enquanto nós cantamos esse louvor, eu queria que você pensasse aí na sua vida. Quem será que está perto de você, que precisa exatamente que você seja esse bom samaritano? Comece agora a imaginar a transformação da sua vida e da vida dessa pessoa. Espírito Santo, Espírito Santo. Comece a gerar um clamor, igreja. Comece a orar por vidas, pela sua família, por quem você queria que estivesse aqui. Eu ainda vejo bancos vazios nessa igreja. Quem você queria que estivesse sentado nesse banco? Quem você queria que encontrasse o Senhor? Oh, nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Jesus, o Senhor é o primeiro e único, e o Senhor nos ungiu para um bom trabalho, nos chamou, o Senhor, para toda boa obra, querido. Você foi chamado, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome, se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Pegarão em serpentes em meu nome. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome curarão, salvarão as nações. Pede-me, pede-me, e te darei as nações por herança. Comece, querido. Comece. Você pode cantar isso, querido? Cante isso com todo o seu coração. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a
morte venceu. Cristo, Cristo, move as montanhas, Deus, salve essa nação. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cante som e vê brilhar a luz. Cantamos do Senhor Jesus Cristo. Cante isso, querido, com o teu coração. Pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Só a igreja, Cristo. Hebron, Igreja Viva.